Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje eu tô aqui com o Fábio e com a Giovana que vão compartilhar um pouquinho da história deles com a gente, tá bom? Então não saia daí, a gente tenta sempre ensinar um pouco aqui para você. E aprendendo com a história dos outros realmente nos ajuda, né? Para que a gente possa evitar de cometer os mesmos erros que as pessoas cometeram. Isso é sabedoria. Então você que é jovem, quer entender um pouquinho mais do que acontece na vida do jovem, talvez o que esteja acontecendo com você agora e você não sabe como sair dessa situação, como vencer isso, esse programa aqui é para você e para vocês pais também, para que vocês entendam como que as decisões de vocês podem e irão afetar a vida dos seus filhos, tá bom? Lembrando a todos que hoje é dia de Algo a Mais, aquela reunião especial para quem quer algo a mais na vida espiritual, daqui a pouco, às 7h30 da noite, aqui bem do ladinho do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, você vai ter oportunidade de participar dessa reunião e aprender. Você que quer desenvolver o seu lado espiritual, você quer tirar dúvidas, fazer perguntas. Então tem uma equipe preparada para poder ajudar você, para que você venha crescer, desenvolver da maneira certa, tá bom? A gente vai ao intervalo rapidinho, a gente já volta então para conhecer a história deles. Não sai daí não. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus? A FJU te entende. Por isso, promovemos as reuniões do Algo a Mais, um espaço para aqueles que buscam ir além. Nossos encontros semanais não são comuns. São momentos de troca, aprendizado e crescimento. São temas direcionados ao seu dia a dia para te auxiliar em seu crescimento espiritual. O objetivo do Algo a Mais é simples. Queremos que você receba algo além do que já recebeu de Deus. Se você busca mais, se você deseja ir além, junte-se a nós nas reuniões do Algo a Mais da Força Jovem Universal. Acesse nosso site e saiba onde nos encontrar. Caravana Vem Ver Israel 2025. Viva uma experiência única na Terra Santa. De Cesareia ao Monte das Bem-aventuranças, do Mar Morto ao Muro das Lamentações, cada dia será inesquecível. Visitaremos locais históricos como Monte Carmelo, Nazaré, Cafarnaum, Getsêmani e muito mais. Você terá a chance de ser batizado no Rio Jordão, navegar no Mar da Galileia, caminhar pela cidade de Davi e reviver momentos marcantes da fé. A viagem inclui hospedagem, refeições especiais e momentos de reflexão nos lugares onde tudo aconteceu. Saída de São Paulo para Israel, 5 de junho. Retorno para o Brasil, 13 de junho. Uma caravana para fortalecer sua fé e transformar sua vida. Vem e vê, não perca essa oportunidade. Para mais informações, entre em contato. Então vamos lá, vou começar conversando com o Fábio, que está aqui com a gente. Tudo bem, Fábio? Você é da onde aqui em São Paulo? Sou de Diadema, Inamar. Diadema, né? Sim, senhor. Então, conta pra gente a sua história. Você está há quanto tempo no Força Jovem? Já estou há um ano e um mês. Um ano e meio. Sim, senhor. Mas você veio pela primeira vez ou vinha antes, se afastou? Não, Como é que eu foi? vim. Então, bispo, a minha mãe, ela sempre foi da igreja, né? Minha mãe, ela me pegou para criar, porque eu vim de um relacionamento, né? Meus pais, eles tiveram... Meu pai teve um relacionamento fora do casamento, então a minha mãe era garota de programa. Sua mãe biológica? Minha mãe biológica era garota de programa. Teve toda essa situação, minha mãe descobriu a traição, descobriu que minha mãe biológica estava grávida, minha mãe de criação, né?
e ela acabou me pegando para criar. E ela já frequentava a igreja. Isso é raro, né? Isso é raro. Sim, senhor. Quer dizer, sua mãe de criação era casada com seu pai. Sim, senhor. Seu pai teve você fora do casamento. Sim, senhor. E ela aceitou trazer você para casa. Sim, ela me trouxe e cuidou de mim muito bem. E você manteve algum relacionamento com a sua mãe biológica? Ou Não, senhor. Não. Só depois na adolescência. E a minha mãe, ela já frequentava a igreja, minha mãe de criação, ela frequentava a igreja, então ela me levou desde criança lá para a igreja. Frequentei a EBI, depois fui para o PA, na época, que era o grupo de adolescentes, depois fui para a Força Jovem, e depois de um tempo eu acabei me afastando, né? Isso na minha infância, eu desde cedo comecei a sentir desejos, né, homossexuais, então eu via pornografia, já me masturbava, isso já no começo ali da adolescência. Sofri tentativa de abuso, porque teve uma época que eu fui morar com a minha mãe, minha mãe biológica, porque eu achava que eu vivia muito preso, porque a minha mãe me levava para a igreja, me ensinava o que era certo, ela me mostrava o caminho que eu deveria seguir, mas na minha cabeça eu estava preso. Mal eu sabia que era a gaiola do bem, né? Que ela estava me privando de sofrer. Mas eu queria viver uma liberdade, uma falsa sensação de liberdade que eu tinha, né? Então eu fui morar com a minha mãe biológica. Eu conheci, entrei em contato com ela, falei que queria morar com ela. Um garoto de programa ou não? Não, ela vivia, só que ela se relacionava com homens casados ainda, só que ela passou a ter um bordel, né? Uma casa de prostituição. E ela tinha uma casa fora dessa casa de prostituição e eu fui morar com ela nessa casa. Aí, né, nesse período, eu sofri 2 tentativas de abuso também. Não chegou a consumar o ato, graças a Deus, mas fui molestado e tal por um amigo da família, depois por um professor meu da escola. Ele me levando para casa, ele tentou abusar de mim. E eu não gostei do que estava acontecendo comigo ali, então eu decidi voltar para casa da minha mãe biológica, né, por casa dos meus pais. Aí eu voltei, só que eu sempre tive uma sensação de que eu era rejeitado. Eu acreditava que eu era rejeitado, porque eu já tinha sido rejeitado pela minha mãe biológica, eu era uma criança muito problemática, eu dava muito trabalho na escola, eu dava muito trabalho na igreja, na escolinha, então, com a minha família. Então, por eu dar muito trabalho, eu acabei também sendo rejeitado na escola, porque ninguém queria ficar perto. Porque eu era uma criança muito, explosiva, muito de bater, de querer brigar, de essas coisas. E as crianças... Revoltado. Eu era uma criança muito revoltada. E ninguém queria estar perto de mim. Então, eu não fiz amizade na minha infância. Eu cresci até a adolescência sem amigos, de fato, sem amigos. Você fazia o quê, assim, no seu dia a dia como jovem? Então, eu ia pra rua, brincava com o pessoal da rua. Eu gostava muito de brincar na rua, né? Sempre tive muita energia, então eu ia pra rua para gastar essa energia. E também jogava bola com o pessoal, brincava, era mais brincando na rua mesmo, na adolescência. Ia pra igreja com minha mãe, que minha mãe me levava forçado, mas eu ia, porque eu não podia ficar em casa sozinho e ela me levava pra igreja. Aí eu ia pra igreja, aprendia muitas coisas lá, mas nada disso colocava em prática. Você falou dos seus desejos homossexuais. Sim, você acha que essa tentativa de abuso, ser molestado, a pornografia ajudou você a desenvolver isso? Pode ter influenciado também. E eu acredito, Bispo, que isso tudo começa por pensamentos, né? Porque eu não nasci dessa forma. Então, eu creio que isso foi uma ideia implantada na minha mente, né? De que era aquilo que eu gostava, de que aquilo que era o certo para mim. Então, eu fui crescendo com a mentalidade que eu era daquele jeito, que eu tinha nascido daquela forma e que eu era assim. Então, não tinha nada de errado comigo, eu nasci daquela forma mesmo, crescendo, né, em um lar que me mostrava que era diferente, que não era assim, mas na minha cabeça era assim. Então, por meio de pensamentos, eu fui induzido, o mal me induziu a acreditar nisso, que aquilo era normal e que aquilo era meu. Que eu nasci para ser daquela forma. Então, isso também é uma coisa familiar. E como te prejudicava isso, esses pensamentos, esses desejos? Então, primeiro porque tinha a questão dos meus pais, porque isso geraria uma grande frustração para os meus pais, né? De saber dessas questões todas e porque eu também não conseguia ter relacionamentos saudáveis, né? Então, o fato de ver pornografia, de ser viciado em masturbação, essas coisas me fazia ver as pessoas como objetos de desejo mesmo, sabe? Então, isso foi me afetando de muitas formas. Eu não conseguia visualizar para o meu futuro algo bom.
porque eu não me via, tipo assim, ao mesmo tempo que eu achava que aqueles desejos eram normais para mim, eu não me via no futuro daquele jeito, sendo feliz daquela forma. E eu não me via. Não era ninguém que me falava, eu não me enxergava feliz lá na frente. Então eu vivia muito frustrado com isso e eu tinha muito essa necessidade de aceitação, né? Eu queria impor para os meus pais porque depois de um tempo eles descobriram algumas coisas de conversas e tal. E eu queria impor para eles que eu estava certo, que aquele era o meu jeito e pronto, acabou. E obviamente que isso só me trouxe mais frustração ainda, porque eu nunca consegui ter um relacionamento bom ou saudável com ninguém. E esse é o ponto, né? Esse é o ponto, porque o problema não é o que os pais pensam. Não é, mas eu não quero ser, não vou fazer porque meus pais... Não é o que os pais pensam. Os pais querem o melhor para o filho. A pergunta é, tem como ser feliz? Essa é a pergunta. E essa é a pergunta que eu te faço. Então, você tinha esses relacionamentos, pensamentos, você conseguia ser feliz daquela forma ou não? Não conseguia, bispo, de jeito nenhum. E eu falo isso com muita propriedade de quem viveu na pele. Eu nunca fui feliz de verdade. Nunca, nunca. Eu me relacionei com muitas pessoas, porque depois de um tempo eu fiz tudo que via na minha cabeça para fazer. Eu fui uma pessoa muito impulsiva para essas coisas, então me relacionei com muitos homens, fiz muita coisa. Fui para promiscuidade. E era só frustração. É um vazio na alma que você quer preencher. Então você fica com, eu preciso de outro. Aí você fica naquilo, tentando preencher de alguma forma algo que não preenche, não dá. Não dá. Então eu tentei de N formas. Então com prostituição não deu, com bebidas não deu, cheguei a experimentar droga, não foi. Eu tentei de muitas formas para tentar trazer essa sensação de ser uma pessoa completa, sabe? Eu queria ser uma pessoa feliz, mas dessa forma não dava. Eu estava dando murro em ponta de faca, literalmente. É aquela velha história, eu sempre dou o exemplo aqui do quebra-cabeça, né? Você vai montar um quebra-cabeça, você coloca várias peças assim na mesa, né? Tem gente que gosta de montar até quadro, quebra-cabeça, e vai ficar aquele buraquinho ali que só tem uma peça que vai preencher. Não adianta você pegar uma outra peça de um outro quebra-cabeça do canto e colocar ali, não vai encaixar. Se encaixar a peça, não vai encaixar a figura. Ali é uma peça diferente. Então, dentro de nós existe esse buraco aí que nada vai encaixar. Nada. E o ser humano vai tentando preencher o buraco, que é o vazio da alma, com várias peças. Pega a droga, coloca aqui, tenta dobrar, tenta torcer, não encaixa. Você, no seu caso, a promiscuidade, né? Então, vou sair com um homem, vou fazer isso, vou ver se vai me fazer feliz. Tenta ali, não encaixa. Vou para a bebida, não encaixa. Sucesso, quero ganhar muito dinheiro. Ganha muito dinheiro, mas não se sente completo. Não encaixa. Então, não existe nada que vai suprir esse vazio, que é o vazio da alma, que só Deus pode preencher. Então, as pessoas vão tentando. E nessa busca louca, né, frenética de preencher esse vazio, porque a pessoa, o buraco da alma traz um vazio para ela. Então, leva a depressão, a ansiedade, a pessoa começa a ter medo, para que eu vou viver, pensamento de suicídio. Ela, nessa busca frenética de tentar arrumar alguma coisa para encher aquele vazio ali, qualquer coisa que oferecerem para ela está dentro. E ela vai se frustrando. Poxa, tentei isso aqui, não funcionou. A frustração vai aumentando até a pessoa não aguentar mais. E a Bíblia ensina, é simples, né? Que quem preenche esse vazio é Deus. Quando a pessoa se rende a Ele, é simples, fácil. E quem conseguiu preencher esse vazio sabe o valor que isso tem. E aí a pessoa pensa, por que eu não fiz isso antes? Né? Por que eu não fiz isso antes? Então você estava ali tentando achar a pecinha certa. Tentando, não conseguia. Era só frustração atrás de frustração. E eu vivia num ciclo, né? Que eu tentei de todas as formas. Então, não dava certo na questão de relacionamentos, aí eu fui para a questão profissional. Aí fui tentar, eu tenho que me dedicar a estudar, eu tenho que me dedicar na vida profissional, porque isso vai me dar uma sensação de preenchimento, de ser aceito, as pessoas vão me perceber, vão me notar. Então, eu fui sempre mirando no alvo errado, né? Isso só foi me deixando pior ainda. E eu lembro que eu ficava assim, eu falava, puxa vida, se alguém segurasse na minha mão e falasse assim, olha, faz isso aqui,
eu ia fazer porque eu queria acertar de alguma forma. Eu estava muito cansado de errar, muito cansado. Eu não aguentava mais. Então, e nessa busca, né, nesse desejo de querer encontrar uma coisa, alguma coisa para fazer, alguém que me dissesse, me apontasse um caminho. Aí, e outra coisa, bispo, também que eu esqueci de mencionar, eu tinha esses desejos homossexuais. E eu lembro que eu pensava assim, falava, puxa, meu Deus, eu não quero ser assim. Eu não quero ter esses desejos dentro de mim. Eu tinha muito esse desejo de mudança, eu queria muito tirar isso de mim. Só que eu não sabia como. Tipo, no fundo eu sabia, porque eu tinha aprendido na fé, só que eu não queria, tipo assim, essa parte aqui eu não vou. Eu quero tentar de outra forma. Eu fui tentar do meu jeito. Então, o que eu fiz? Fui no espiritismo. Então, eu cheguei a frequentar um terreiro de Umbanda. Qual era a minha intenção? Eu falava assim, se eu chegar em um terreiro, pedir para alguma entidade fazer alguma coisa para tirar esse desejo de mim, nem que eu faça uma troca, faça alguma coisa, mas pelo menos eu vou ficar livre disso. Eu queria tirar isso de dentro de mim. E eu pensava assim, poxa, talvez eles podem me dar uma direção do que fazer na minha vida, de que caminho seguir. E não deu. Só gerou mais frustração, aí acarretou um monte de coisa, porque minha vida já estava toda destruída, financeiramente, eu estava cheio de dívida, minha saúde estava abalada também. Então, a questão de relacionamento também, nenhum, nada, só frustração. Aí até que um dia, eu lembro, e detalhe, sempre nesse período que eu estava fora, a minha mãe sempre estava lutando por mim na igreja. Minha mãe nunca desistiu de lutar por mim. Então ela fazia propósito, fazia campanha, e ela falava de Jesus para mim, falava para eu voltar para a igreja. E eu lembro que o dia que eu decidi voltar para a igreja, que foi em fevereiro do ano passado, foi muito inusitado, porque meu Deus, eu não sei como que isso aconteceu. Mas eu estava no meio de um trabalho no centro espírita, eu estava lá, eu estava servindo as entidades, né? E estava acontecendo o trabalho e eu falei assim, e eu estava pensando comigo mesmo, eu falei, meu Deus do céu, eu estava muito mal mentalmente, emocionalmente, fisicamente, eu estava no limite ali. E Deus falou comigo ali dentro. Deus, ele me fez lembrar da passagem do filho pródigo, quando ele estava, porque lá no terreiro eu fui buscar ajuda, eu fui buscar uma direção para minha vida, eu estava querendo felicidade, eu estava querendo ser uma pessoa feliz, alegre, queria ter paz, eu queria ser uma pessoa diferente. Então eu estava buscando um tipo de alimento ali. E Deus, ele falou comigo dessa forma, você tá aí buscando a comida dos porcos, que foi aquilo do filho pródigo. Ele estava lá, ele falou assim, puxa, eu tinha tudo lá. Então eu lembrei que eu tinha tudo que eu precisava, eu não precisava buscar em lugar nenhum. Então a direção que eu precisava estava em Deus. O vazio que eu precisava preencher estava em Deus. Essa libertação que eu precisava estava em Deus, tudo estava em Deus. E eu estava buscando lá a comida dos porcos. E nem estava comendo na comida dos porcos, porque ninguém conseguiu me ajudar lá. Então eu estava literalmente passando fome. Naquele dia eu falei, eu não volto mais. Aí eu falei assim, agora eu vou com toda a minha força, porque eu não vou ficar mais do jeito que eu tô e eu não quero fazer as coisas do meu jeito mais, porque eu fiz do meu jeito, só deu errado. Eu não quero fazer do meu jeito, eu quero literalmente me anular. Então eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do jeito certo. Procurei a igreja, que tem uma igreja próxima de casa, que é a que eu frequento hoje. Procurei o pastor, conversei com ele. E eu falei para ele que queria mudar, pedir ajuda para ele. O primeiro passo, né? Eu fui pedir ajuda. Reconheci que eu precisava de ajuda, cheguei e pedi ajuda. Então eu fui e decidi abrir mão de tudo. Então, qual foi a primeira decisão que eu fiz? Eu falei, eu não vou viver essa vida mais. Eu peguei tudo que me ligava ao meu passado. Tudo. Então, todas as coisas que eu usava no terreiro, eu peguei tudo e joguei fora. Então, guia, roupa, livros, coisas de velas, um monte de coisa que tinha na minha casa, juntei tudo. Ninguém me mandou fazer isso. Foi uma decisão minha, partiu de mim isso. Então, eu peguei tudo, coloquei tudo dentro de uma sacola e falei, vai pro lixo. Eu não quero mais. Limpei minhas redes sociais, meu celular, me desvinculei tudo de questão de pornografia, de tudo. Porque antes de voltar para a igreja, eu tentei, por minha conta, ficar livre da pornografia e da masturbação. Eu não conseguia, eu não tinha força. Eu não queria aquela vida, mas eu não tinha força para sair daquilo. Porque eu sabia que a pornografia estava me prejudicando. Eu não via as pessoas como pessoas normais, eu via como carne, como objeto de desejo. Então aquilo estava me deixando doente. E eu falei que eu não queria mais aquilo, eu joguei
tudo fora, me desvinculei de todo o meu passado, saí apagando tudo, fiz uma limpeza na minha vida. Aí eu parti para a fé. Aí eu fui, cheguei no pastor, conversei com ele, pedi para ele me batizar. Eu falei, pastor, eu até falei para ele, eu falei assim, só vim formalizar uma coisa que eu já fiz. Ele, não, pô, batismo é meu batismo. Aí eu falei assim, não, eu me expressei errado. Eu falei, eu só vim enterrar o que eu já matei, porque eu não quero mais essa vida aqui. Então esse Fábio aqui é o que eu estou entregando, e eu não quero esse Fábio aqui, eu quero o Fábio que Deus quer que eu seja. E não foi julgado, né? Por ninguém. Não, de jeito nenhum. Eu lembro que e também não fiquei, eu não liguei para o que as pessoas poderiam pensar de mim. Quando eu cheguei na igreja, eu lembro que eu só olhava para o pastor e para o telão que tinha, que ele passava as coisas no slide. Eu só olhava para o pastor e para o telão. Parece que a igreja estava vazia, não via ninguém. Eu só olhava para... Eu estava focado, eu queria só aquilo. Aí começou a minha busca, né? E eu entendi que se eu quisesse de fato mudar de vida, eu precisava do Espírito Santo, não tinha o que ser feito. Eu precisava do Espírito Santo, porque só ele ia me sustentar para eu não cair nessas coisas mais. Aí começou a minha busca, aí enfrentei muitos conflitos com dúvida. Aí nessa minha entrega, porque foi uma entrega muito rápida no começo, né? Que eu voltei decidido a me entregar de verdade. Aí o diabo começou a lançar um monte de pensamento na minha cabeça. Seu batismo não valeu, seu arrependimento não foi sincero, e você é isso, e você é aquilo, um monte de coisa. E no começo eu ficava meio assustado com aquilo, que eu falei assim, meu Deus, eu só quero mudar. Mas eu tô fazendo certo, eu tô fazendo o que me é pedido para fazer. Eu lembro que na primeira semana que eu voltei, uma das coisas que o próprio Deus me pediu foi para eu pedir perdão para minha mãe, porque eu tinha envergonhado a minha mãe. Porque as pessoas da minha família veem a minha mãe como uma mulher de fé. Minha mãe é uma mulher de Deus. Então eu envergonhei a minha mãe com o estilo de vida que eu vivia, porque eu deixava público as caras, eu não escondia nada de ninguém. Então eu envergonhei muito minha mãe, ela se sentia muito humilhada por isso. Então eu cheguei na minha mãe, pedi perdão para ela, liguei para ela, foi muito difícil para mim, porque eu era muito orgulhoso. Eu era muito orgulhoso, e para eu pedir perdão para ela, eu liguei vídeo chamada. Sofrendo e orgulhoso. Sofrendo, porque ela mora em outro estado, né? E eu videochamada com ela, e eu liguei só para pedir perdão para ela pelo que eu tinha feito, e eu fiquei na videochamada assim, um negócio preso aqui na garganta. Eu falei, meu Deus, eu quero pedir perdão, mas eu não estou conseguindo. Até que uma hora eu fui pedir perdão, aí eu tirou aquele peso, e Deus ele foi me moldando, ele foi me ensinando as coisas, né? Mesmo com esses conflitos, Deus ele ia me ajudando, ele ia me guiando, me ensinando a vencer isso, né? Que não foi fácil, tanto que eu creio muito, pessoas que já enfrentaram essa questão, todo mundo, né, tem esses pensamentos de dúvida, que vem muito forte, principalmente para quem está se entregando, quem está chegando e tal. Eu acho que a maior estratégia do diabo com as dúvidas, além de te barrar, é te atrasar, que foi exatamente o que eu percebi que ele estava tentando fazer, porque se ele me atrasasse um tempo, 2 tempos, seria o tempo necessário para ele me desanimar lá na frente e me tirar da fé. Aí até que eu falei assim, não, eu creio na minha entrega, eu creio no que eu estou fazendo, eu vou continuar buscando. Aí eu fui, fiz tudo que eu podia fazer. Eu ia para o trabalho buscando. No fim de semana eu ficava sozinho no meu trabalho, eu buscava o Espírito Santo no meu trabalho. Eu buscava de madrugada, porque para mim era uma guerra acordar de madrugada. Para mim sempre foi muito difícil, porque eu detesto privação de sono, privação de comida. Mas eu acordava de madrugada para buscar, fiz jejum de Daniel, fora de época, fiz fogueira santa. E na última fogueira santa de julho do ano passado, fui para o altar com toda a força. Aí não recebi. Aí eu falei assim, mas eu não vou desanimar não, porque eu quero. Então, a visão que eu tinha do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo era a seguinte. Eu pensava comigo assim, digamos que eu estou em alto mar, e a promessa do Espírito Santo é uma boia. Se eu largar essa boia aqui, eu vou afundar. E eu falava isso para Deus, eu falei, meu Deus, se eu largar essa boia aqui, que é a promessa do Espírito Santo, se eu não receber, eu vou afundar, e já era para mim. Não sei se eu vou ter chance. E eu me agarrei àquilo. Aí eu falei assim, não, eu só paro quando receber. Não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, não importa, eu vou receber. Porque está prometido. E eu ficava com a palavra o tempo todo na minha cabeça. Pedi, dá-se-vos-á. Buscarei e achareis. Aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, né? Eu falava assim, meu Deus, está prometido. E eu ia buscar. Aí em agosto do ano passado, eu fiz um propósito. Durante todo o mês, durante os 31 dias do mês de agosto, eu acordei todos os dias de madrugada. Às 4 horas da manhã eu acordava, buscava e meditava. Tinha dia que eu não conseguia nem lembrar o que eu tinha lido, mas eu acordava. Eu me esforçava, porque eu queria mostrar para Deus que eu queria o Espírito Santo de verdade.
E eu busquei. Chegou no último dia do mês, aí eu, puxa, não recebi o Espírito Santo ainda. Mas eu já estava pensando no que eu ia fazer. Eu falei assim, não, mas eu não vou desistir, porque está prometido, se está prometido tem que se cumprir. É a palavra de Deus. Aí até que no dia, tipo, eu entreguei o propósito no sábado, no domingo de manhã eu fui para a igreja e eu fui com isso dentro de mim, né? Porque está escrito lá que assim como determinei, se efetuará. E eu determinei, eu falei assim, ó, meu Deus, está escrito, assim como determinei, se efetuará. Então eu determino que essa vai ser a reunião mais importante da minha vida. E eu fui, tranquilo, em paz, porque antes eu ficava meio ansioso, tipo, eu vou receber, não vou, não sei o que, aquela coisa. E eu fui tranquilo, fui em paz. Aí naquele dia eu recebi o Espírito Santo, que foi no dia 1º de setembro, domingo de manhã, Do ano na passado. reunião do ano passado. O que mudou em você, Fábio, desde esse dia? Então, primeira coisa, uma das coisas que eu já tinha vencido isso, mas que eu percebi, o desejo que eu sentia foi arrancado de dentro de mim, literalmente foi arrancado. Eu passei a ter paz, que era uma coisa que eu não tinha. Eu lembro que eu ficava buscando coisas para ter paz lá fora. Eu fazia meditação, sabe? Meditação mesmo, aqueles negócios, e fazia uns negócios de terapia alternativa para tentar ter paz. E depois daquele dia eu passei a ter paz, a ter alegria, sabe? No dia que eu recebi, eu ficava com aquela... Era um desejo tão grande dentro de mim de querer levar para as pessoas o que eu tinha recebido, que eu falava assim, meu Deus do céu, eu largaria tudo que eu tenho para fazer, minhas obrigações, para levar isso para as pessoas, porque era muito grande o que eu tinha recebido. E eu estava feliz da vida. E participando das reuniões, eu ficava assim, meu Deus, eu estou aqui sozinho, e tem gente lá fora. Então foram muitas mudanças, sabe? Me tornei uma pessoa mais... eu passei a me dominar, porque eu não era uma pessoa que tinha domínio próprio. Eu era uma pessoa entregue aos impulsos, então que me dava... Eu fazia tudo sem pensar. E hoje eu já consigo pensar no que eu vou fazer, no que eu vou falar. Antes, se eu estivesse falando com alguém que eu não pensava antes de falar, eu já ia falando, sabe? Falava pelos cotovelos, assim, as coisas. E eu comecei a ter domínio sobre os meus impulsos, sobre quem eu sou, sabe? Uma consciência de que eu sou filho de Deus, de que Ele é comigo, que Ele está me dirigindo, que Ele está dirigindo cada passo que eu dou, sabe? Me dando a direção por meio da palavra dEle, de tudo que eu preciso, sabe? E quem... Eu, no caso, era totalmente perdido, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Hoje eu sei exatamente para onde eu quero ir, o que eu tenho, o que eu quero fazer da minha vida, as coisas, sabe? Não de servir a mim, mas de servir a Deus e de buscar aquilo que Ele quer para mim. E eu já tenho essa visão do que eu quero para o meu futuro, sabe? E é muito bacana. Então, pornografia? Não, nunca mais. Nunca mais. Nem desejo. Nem desejo. Não, senhor. Mais. Já era. Todos aqueles pensamentos, Sim, não existe mais. Já era. Imagina a felicidade da sua mãe, né? Assim, então, né? A gente hoje tem uma relação muito boa, porque quando família é muito importante, né? Família é muito importante. Porque a minha mãe lutou muito por mim. E hoje a gente luta pela nossa família. Eu e minha mãe lutam pelas minhas irmãs, que ainda não estão na fé, ainda não são da fé. Mas hoje eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, uma relação muito saudável, de amigos, sabe? Da gente se falar todo dia, conversar e ela me ligar, sabe? É uma relação muito bacana que eu não tinha. Eu não tinha esse amor pela minha mãe. Eu tinha raiva da minha mãe. Eu não queria estar perto dela. Minha mãe me ligava e ignorava. E hoje em dia eu tenho esse prazer de conversar com minha mãe. Quando ela veio para cá, ela veio me visitar no ano passado. Ela já queria voltar e antes, se a gente vivesse no mesmo lugar por algumas semanas, era a faísca que saía. E ela já queria voltar do ano passado. Quando ela foi, ela já queria voltar porque a convivência foi outra. Já era tudo diferente, né? E o Força Jovem ajudou você? Nossa, meu Deus. Ajudou muito porque eu me agarrei à Força Jovem. Eu me agarrei porque eu vi ali como uma oportunidade para estar envolvido com as coisas de Deus e com as pessoas da fé. Porque, como eu falei para o senhor, eu não tive amigos, né? Ali na minha infância, adolescência, e na Força Jovem encontrei amigos de verdade, né? Pessoas que me ajudaram. Quando eu estava enfrentando problemas, alguma situação, eu chegava nos obreiros, conversava. Sabe, eu tive um suporte. Todo o suporte que eu precisei, eles estavam ali comigo. Eles me ajudaram muito, muito, em tudo, assim. A Força Jovem ia para os eventos e, para mim, era sempre uma superação. Porque eu não gostava. Eu confesso que... Eu sempre fui mais introvertido
Eu não gostava de estar nesses ambientes, mas para mim foi uma superação começar a participar, a frequentar os ambientes, né, da Força Jovem, os eventos, as reuniões que tem. Então a Força Jovem me ajudou muito. Você trabalha, estuda, está fazendo o que hoje? Sim, senhor. Hoje eu trabalho em uma empresa de gerador de energia e eu estudo gestão financeira, que creio que foi uma direção de Deus também, de estudar e tal. E eu tenho visão do futuro, muita coisa. E você participa do Força Jovem aonde? Lá na Ninamar, Diadema. Qual o endereço lá do Encontro Jovem, horário, dia, como é que é? Lá o Encontro Jovem acontece todo domingo, às 3h30 da tarde. É lá na Avenida Antônio Silvio Cunha Bueno, 1343, Jardim Inamar, lá em Diadema. Então, quem vive aí perto está convidado para estar com o Fábio, com toda a galera do Força Jovem lá, tá bom? A gente vai ao intervalo rapidinho, a gente já volta, lembrando que temos muitas coisas chegando aí, final de semana agora. Eu vou estar junto com a galera lá do litoral de São Paulo, ali Santos, Praia Grande, Guarujá, nos Jogos de Verão. A gente vai levar um time aqui de São Paulo também, da capital, para competir lá com futevôlei, que mais? Futevôlei, vôlei de praia e futebol de praia, masculino e feminino. Aliás, se você mora aí, se você vive aí perto da Enseada do Guarujá, então esteja com a gente aí, vai ser o sábado inteiro. A gente vai estar nessa competição aí do Força Jovem Universal. Depois vamos ter na Sexta-feira Santa, estamos trabalhando já para o grande evento, aliás, são 2 eventos, Família ao Pé da Cruz. Vamos ter uma reunião às 10 da manhã e às 17 horas, para que você possa estar junto com a sua família. Vamos clamar, interceder pela nossa família. Olha a consequência de uma família desestruturada. Olha só o que causa uma família separada, não é verdade? Então a gente vai estar juntos com toda a galera da Universal, nesse estádio aí, o Novo Pacaembu, na Sexta-feira Santa, tá bom? Você vai ter mais informações aqui nos próximos dias. E temos o Mega Dance chegando aí, meados de maio. São 12 companhias de dança, FJU, que vão estar competindo na 4ª edição do Mega Dance. Você curte dança, gosta de dançar? Então procura a galera do Força Jovem, eles estão se preparando a coreografia, estão preparando a equipe que vai se apresentar lá no dia. Se você curte isso aí, então procura a galera aí local de onde você mora. São 12 companhias de dança. Aqui do Templo, da Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Itaquera, Guarulhos, ABC, Campinas, Jundiaí, Mogi, todos vão estar competindo nesse dia aí, nesse evento especial no ginásio do Ibirapuera. E você é convidado para estar com a gente também. E hoje, claro, como eu falei anteriormente, nós temos a reunião do Algo a Mais para quem quer crescer espiritualmente, desenvolver. 7h30 da noite, aí bem do ladinho do templo, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás. Tá bom? Para mais informações, entra no nosso site, forçajovemuniversal.com, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, você vai estar sempre antenado no que está acontecendo no Força Jovem Universal. Tá bom? A gente já volta já para conhecer um pouquinho da história da Giovana. Imagina um lugar feito especialmente para você. Um espaço onde seus sonhos ganham força. Suas habilidades se desenvolvem. E sua vida é transformada. Sejam bem-vindos à Central Nacional da Força Jovem Universal. Vamos voltar só um pouquinho no tempo. Porque lá em novembro de 2023, as obras começaram, com muita dedicação, sabendo que o resultado seria eficaz. E tudo foi concluído em um ano, no mês de novembro de 2024. E no dia 1º de dezembro foi a grande inauguração. Esse espaço foi consagrado pelos bispos, onde foi determinado que o local nasceria Filhos de Deus, local para todos os jovens. Este lugar aqui, a Central FJU, ela
é uma extensão da casa do Pai. Você está vendo o templo de Salomão ali atrás? Nós estamos construindo e o mundo trabalhando para desconstruir a casa do Pai. Mas quem é da fé, quem é de Deus, valoriza a casa do Pai. Então quem fizer parte desse projeto, não está fazendo parte de um projeto qualquer para ajudar jovens a sair da marginalidade, não. Você está fazendo um projeto para a eternidade. Porque aqui nesse lugar vão nascer vidas, aqui nesse lugar vão nascer filhos para o nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, e que neste lugar, meu Deus, na casa do nosso Pai, venham nascer muitos filhos futuramente na FJU que vai ser estabelecida aqui. Em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Aqui, nossas portas estão abertas todos os dias para receber jovens entre 15 e 25 anos. Então vamos lá! Quer aprender algo novo? Oferecemos aulas gratuitas de inglês, francês, espanhol e alemão. Workshops de multimídia como edição de vídeo, Photoshop e Illustrator. E se eu te falar que temos oficinas de dança, teatro, música e canto, você topa colar com a gente? Prefere esportes? Aqui você encontra jiu-jitsu, muay thai, boxe, karatê, dentre outras artes marciais de disciplina. Precisa de um espaço para estudar ou trabalhar? Temos mesas de coworking e contamos também com uma biblioteca cheia de conhecimento e um ambiente inspirador para a sua fé. E claro que você se perguntou se temos uma área play. É claro que temos! Ping-pong, pebolim e jogos de tabuleiro. Aqui é mais do que um espaço. Aqui é a Central Nacional da FJU. Somos uma família. Um lugar onde você descobre seu propósito, encontra apoio e se conecta com jovens que irão somar na sua vida. Oi, meu nome é Laura, eu tenho 16 anos, eu faço parte da FJU mais ou menos 4 meses. E durante esses 4 meses veio a inauguração da Central. E aqui eu gosto bastante porque é um lugar que eu tenho bastantes amigos. E o pessoal aqui é bem acolhedor, não só o pessoal, mas o ambiente também, a estrutura é muito boa. Também gosto bastante da Biblioteca da Fé, né, que eles chamam. Hoje eu comecei a ler O Prazer da Vingança e tem me ajudado bastante esses livros a me desenvolver, né, como pessoa. Mas tem várias outras coisas, tem vários outros projetos também. E eu, daqui da Central, eu convido vocês aí de casa, venham conhecer a Central. Oi, meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos. Faz 2 semanas que eu voltei para a FJU, que em vez de eu estar em casa fazendo nada, às vezes de bobeira, às vezes fazendo qualquer besteira, eu estou aqui me divertindo e, acima de tudo, na casa de Deus, né? Então aqui é muito legal por causa disso. Eu faço parte da FJU já tem 10 meses. E eu já vivi muito essa expectativa para a Central, né? Que eu já era do FTU, eu acabei subindo para a FJU já nessa expectativa, já na construção da Central. Meu nome é Gabriela, tenho 16 anos, estou aqui na Força Jovem uns 3 meses já. Então aqui eu tenho mais amigas, distraio mais a cabeça, tenho livros para ler, amigos para distrair a cabeça, não ficar pensando em coisas ruins, pensamentos ruins, que eu também já tive pensamento de morte. A Central também me trouxe o jiu-jitsu, né, que é gratuito. Hola, me llamo Carolina, soy de Venezuela. Comencé a frecuentar el templo y de ahí comencé a venir a las clases de francés. Estoy en mi primer día. Y hasta ahora la sensación, las personas, todo ha sido muy bueno, me encanta el recibimiento y el ambiente en general. Central Nacional da FJU. O lugar onde sonhos se tornam realidade. Seja bem-vinda, FJU. Aqui você não será só mais um. Somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra ser. Seja bem-vindo a FJU. Seja bem-vindo a FJU. Seja bem-vindo a FJU. Pois bem, a gente está de volta, vamos conversar com a Giovana então. Tudo bem, Giovana? Está com quantos anos hoje? 18 anos. 18 anos, né? Você participa do Força Jovem onde? Jardim Nova Helena. Jardim Nova Helena, fica em qual bloco aqui em São Paulo? No bloco de Osasco. Osasco, né? Já aproveita daí o dia, endereço, horário do encontro jovem sim. lá. Avenida Vereador José Fernandes Filho, número 206. Acontece todo domingo, às 3 horas da tarde. Domingo, 3 horas da tarde, Isso. né?
Então vamos lá, conta pra gente tua história aí. O que aconteceu com você? Então, eu já nasci, né, de fruto de um pecado. A minha mãe, ela dormiu uma noite com meu pai e aí já engravidou de mim. Igual você, né? Fruto de pecado também, né? Aí eles resolveram morar junto, tiveram um desentendimento, aí acabou que eles se separaram antes mesmo de eu nascer. Então a minha mãe, ela já criou uma revolta dentro dela de rejeição, né? E ela sempre alimentava dentro de mim. Desde pequenininha, ela sempre falou assim, ah, seu pai não presta, ele abandonou a gente, ele não quis saber de você, é a única filha que você tem, e ele, tipo assim, nem liga pra você. E aquilo foi crescendo dentro de mim. Ai, meu pai não liga pra mim. O que será que eu fiz pra ele não gostar, assim, de mim? E aquilo foi se crescendo, sabe? Um ódio dentro de mim. Então, criou uma mágoa do meu pai, muito grande. E aí eu comecei a me envolver com os meninos, também comecei a ter ataque de ansiedade. Eu chorava muito por essa causa. Era só eu lembrar no assunto de meu pai, ou alguém falar, tipo assim, ah, pai isso, pai aquilo, que aquilo já me trazia uma tristeza muito profunda, que eu não conseguia nem falar do meu pai, sabe? E aí eu sempre procurava fazer as coisas escondido. Eu não queria que minha mãe soubesse as coisas que eu estava fazendo. Eu bebia, a minha família, ela bebia bastante. Eles tinham as brincadeiras de cada um bebe, aí fazia. Aí sempre sobrava um pouquinho de pinga, tipo 51, pitu. E aí depois que eles iam dormir, eu ia lá e bebia. E aí eu comecei a ter muita insônia. Eu não conseguia dormir de noite. Pra mim, dormir é só depois tipo, das 4 da manhã. E pra mim acordar era tipo assim, 3 horas da tarde já era tipo assim, muito cedo pra mim. Então eu tinha muita dificuldade. E através da mágoa que eu tinha do meu pai, criou-se um desejo, uma mágoa, assim, um ódio dentro de mim, dos homens. E aí eu comecei a alimentar aquilo, eu comecei a assistir filme de assassinato, de matar. E aí começou a criar um desejo dentro de mim de matar os homens, Tipo assim, todo mundo presta, e pra mim um deles, o primeiro foi meu pai. E nisso o diabo, ele trabalhou muito na minha mente, que eu sempre tinha pesadelo. Eu nunca fui abusada, mas o diabo, ele fazia com que eu sonhasse sendo abusada pelo meu próprio pai. Então aquilo se crescia dentro de mim, sabe? Cada dia mais. E aí eu comecei a ter ataque de pânico, eu ficava muito nervosa, eu socava a minha cabeça. E todo final de semana eu tinha que ir pra alguém. Ou eu ficava com meu pai ou eu ficava com a minha mãe. E com a minha mãe sempre era briga com as famílias. Eu considerava o meu padrinho como meu pai. Já que eu não tinha o meu pai presente, eu considerava o meu padrinho. Eu tinha um amor por ele muito grande. Por mais que ele bebesse todas, fosse alcoólatra, passasse toda aquela guerra, teve um dia que a minha tia, ela pegou uma tesoura de costura e deu uma tesourada no peito dele. E aí ele quase morreu. E aquilo me doeu muito, porque eu vi aquela cena. E aí depois ele saiu todo sangrando pro médico, e aí chegou o tio do meu padrinho e falou assim, se ele não sobreviver, eu vou dar um tiro em você, só que ele estava armado. E aí eu vi todas aquela cena, então aquilo não saía da minha cabeça. Quando eu tentava, tipo assim, eu deitava para dormir, eu não conseguia, porque eu só lembrava daqueles problemas que tinha na minha família, tanto quando eu ia pro meu pai, ou tanto quando eu ia pra minha mãe. E aí, toda segunda-feira na escola, eu chorava, porque eu não tinha lugar para chorar. Eu não poderia chorar na frente da minha mãe, porque ela já passava por muita coisa. Eu também não poderia chorar na frente do meu pai, porque ele já ia falar que era muita frescura. Ele já falava um monte para mim, aí eu ainda fazer isso. E aí, toda segunda-feira eu chorava na escola, sabe? E eu tentava colocar para fora, lá dentro, abaixava a cabeça e chorava. E aí, tinha uma jovem lá, né? Ela se aproximou de mim e tal. Aí, depois de um tempo, ela se converteu. Aí ela me fez um convite para a Força Jovem. Só que eu não gostava de igreja, eu não queria saber de igreja. Para mim, igreja era muito chato. E aí, teve um dia, Deus gerou uma situação, né? Eu acredito que eu não fui para casa da minha tia. E ela me encontrou no mercado quando ela estava indo evangelizar e falou assim, vamos. Naquele dia era sábado e o Força Jovem é no domingo. Só que aí aconteceu alguma coisa que fizeram no sábado. Só que nisso a igreja não estava aberta. A gente subiu. Aí foram buscar a chave da igreja na casa da obreira. Aí eu falei assim, nossa, Gabi, você me chama para vir para a igreja e a igreja não está nem aberta. E ali foi alimentando, sabe? Eu fiquei com ódio, eu fiquei muito emburrada, eu fiquei com a cara fechada. Aí eu falei assim, nossa, meu Deus, se der tal hora e essa igreja não abrir, eu nunca mais piso nessa igreja. Eu estava muito revoltada já. E aí, faltando 1 minuto, aí chegaram com a chave da igreja. Aí eles abriram lá e aí eu lembro que eu sentei na terceira fileira, né?
Aí a obreira fez o Força Jovem, só que no primeiro Força Jovem, a obreira ela já citou num ponto fraco que era meu. Ela foi lá e falou assim, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, a palavra de Deus, ela diz isso, você tem que ser obediente. Só que, tipo assim, como eu já tinha aquela revolta dentro de mim, eu não fiquei quieta. Eu expus pra fora. Aí eu falei assim, não concordo com isso. Meu pai fez isso, fez aquilo, aí eu comecei a falar tudo que estava dentro de mim. Só que cada coisa que eu falava, a obreira, ela tinha uma palavra. Aí ela sempre me orientava, mas a palavra de Deus diz isso. Eu lembro que ela até tinha me falado assim, se você honra seu pai, os seus dias são acrescentados. Então, olha o privilégio que você tem. E aí, depois daquele dia, eu falei assim, eu pensei, né? Nossa, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquele rancor que eu tenho dentro de mim, ninguém nunca tinha falado algo comigo ou tinha me deixado sem palavras. E naquele dia, eu fiquei sem palavras, porque chegou um momento que eu já não tinha mais o que debater com a obreira. E aí foi o que me fez voltar. Aí eu comecei indo no Força Jovem. Aí ela também me chamou para ir na sexta, né? Eu fui na sexta. Aí quando eu chegava lá, eu manifestava. Só que eu não tinha entendimento que eu manifestava. Porque quando eu chegava lá, chegava a oração forte, né? O pastor orava e eu apagava. Não me lembrava de mais nada. Não sei o que acontecia assim dentro de mim. Ficava tudo escuro. Eu só acordava quando, tipo assim, a obreira ou o pastor falava assim, tá bem? Tá enxergando? Aí eu tava meia lúcida assim. Só que aí teve um dia que eu entendi que eu manifestava, que foi quando eu vi uma jovem, ela subiu, ela manifestou lá, né? E aí o pastor levou ela diante do altar. Eu falei assim, olha só o que o diabo faz na vida das pessoas. E aí eu comecei a me tremer inteira. Aí eu chorei, eu fiquei muito nervosa naquela hora. Aí a obreira veio falar comigo, né? Ela foi lá e chegou comigo. Eu falei assim, você tá com medo do quê? O mesmo que tá nela tá em você. Ali pra mim foi uma revelação muito forte, porque eu não sabia o que era demônio, eu não sabia o que era espírito, eu nem sabia que se apoderava de uma pessoa. E nisso, bem na hora eu manifestei, aí eu apaguei. Aí depois, né, que acabou a oração forte, né, aí ela foi lá e me orientou. E aí eu tive entendimento que eu tinha uma legião de demônios dentro de mim, de tudo aquilo lá do passado, de quando eu nasci da barriga da minha mãe, já tinha uma legião que trabalhava dentro de mim desde pequenininha. E aí foi quando eu comecei a lutar. Aí Deus falou comigo, né, que eu tinha que perdoar o meu pai. E aí eu falei assim, não, tá bom, eu vou lá. Aí chegou um dia, eu fui lá ver meu pai e queria pedir perdão para ele, só que naquele dia eu não consegui. Só que depois eu saí muito mal, eu me senti muito culpada, como se eu tivesse feito a pior coisa, assim, da face da terra. De tudo que eu tinha feito errado, eu nunca tinha sentido um sentimento que eu senti daquele, porque eu queria me libertar. E a primeira porta para mim se libertar era eu perdoar meu pai. Aí depois eu orei a Deus, falei assim, meu Deus, gera uma situação que eu consiga falar com meu pai, que eu consiga expressar para fora. O pastor, ele até me orientou que antes de eu ir lá, eu sempre falasse assim, eu perdoo meu pai. Só que até então eu não conseguia falar nem para mim mesma que eu tinha perdoado meu pai. E eu comecei a trabalhar nisso. Antes de eu ir lá, eu falei assim, não, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai. Mesmo que aquilo não tinha se concretizado dentro de mim, mas eu coloquei para fora para que aquilo fosse se concretizado dentro de mim. Aí teve um dia que eu fui lá, pedi perdão para ele, assim como também pedi perdão para minha mãe, né, sobre tudo que eu tinha feito. E eu tava começando a andar, sabe, andar para ser liberta. Só que mesmo assim o diabo, ele não deixava, ele não queria que eu fosse liberta. Eu lembro que teve um dia que a minha mãe, ela foi usada pelo diabo e ela me falou um monte de coisa, sabe? Ela falou assim, você vai para essa igreja, você fica dando dinheiro para esses pastores. Só que eu estava no começo e eu só queria ser liberta. Eu soquei tanto a minha cabeça, eu fiquei com muito ataque de ansiedade, eu não conseguia, sabe, expressar para fora. Aí depois eu pedi para a obreira, né, ir lá no meu quarto, fazer uma oração. Depois daquele dia eu consegui dormir. Nossa, aquela foi, tipo assim, a minha primeira sexta-feira que eu tinha conseguido dormir mesmo. Não foi, tipo assim, um dormir depois das 3, não. Um dormir, tipo, para mim, meia-noite já era tudo. Meia-noite eu consegui dormir já tranquila, então eu falei assim, não, eu tenho que mudar. E aí foi na onde eu comecei. Aí depois eu me livrei das amizades, deixei de fazer aquilo que eu fazia, comecei a mudar na minha conduta como filha, porque eu respondia bastante à minha mãe, sabe? Conforme o ódio que tinha do meu pai, foi se crescendo para minha mãe. Foi se crescendo, tipo assim, fui criada só por ela, mas então eu não preciso mais dela, sabe? E aí foi indo. Eu fui começando a ler a Bíblia, começando a jejuar, aí eu entendi que eu precisava receber o Espírito Santo
para ser suprido aquela necessidade que tinha dentro de mim. E aí foi na onde eu comecei. Só que uma coisa, ainda eu não tinha reconhecido perante Deus. Eu tinha uma certa dúvida, que o diabo ele trabalhou muito forte dentro de mim. Você sabe que não agrada a Deus matar. Só que você tinha um pensamento. Então, como que Deus vai te perdoar sabendo que Deus ele gosta das almas e você queria matar as almas tipo dele? E aí, aquilo, toda vez que eu buscava o Espírito Santo, eu falava assim, não vou conseguir receber o Espírito Santo porque eu tenho aquilo dentro de mim, mas eu não quero entregar, porque eu tinha medo que Deus não iria me perdoar. E aí, teve um dia, num sábado à noite virada para domingo, eu estava buscando o Espírito Santo de madrugada, né? E aí, Deus, ele falou comigo, olha, eu quero que você entregue isso. É isso que te falta para você ser completa, porque eu já tinha deixado tudo, sabe? Tudo aquilo do meu passado. E só faltava aquilo. Aí, chegou no domingo, eu busquei, só que eu já estava decidida. Eu falei assim, não, eu vou entregar. Aquilo que falta, eu vou entregar. Aí, chegou na parte do arrependimento, né, da busca, né, que faz no domingo. Aí, eu entreguei tudo aquilo. Eu fiz uma entrega inteira, do começo ao fim. Onde começou, onde deu início, aonde eu me inclinava mais. E depois cheguei nessa parte da qual eu não tinha me entregado perante Deus. E ali depois eu senti um alívio, porque eu tinha tirado aquilo que estava dentro de mim. E logo depois que eu entreguei aquilo, aí o Espírito Santo ele veio sobre mim. E ele supriu aquele vazio que eu tinha referente ao meu pai, o vazio paterno. Sabe, a quem tanto eu buscava suprir de todas as formas, ou tentava encher com o ódio que eu tinha dele, foi suprido. E Deus ele falou assim, não temas, pois eu sou teu pai. Nossa, naquele momento eu fiquei tão feliz que chega a sair lágrima dos meus olhos, mas não era de tristeza. E eu só sabia dar risada, eu não sabia nem o que falar para Deus, porque tipo assim, como que eu ia agradecer para ele? Que palavras vai chegar tipo assim como agradecimento para Deus referente àquilo que ele tinha feito por mim? E aí foi muito diferente, sabe? Aquela busca foi a entrega completa e eu recebi o Espírito Santo, então aquilo foi suprido a quem há tantos meses eu tinha buscado. E aí depois eu comecei a mudar, né? Eu mudei na conduta com a minha mãe, né? Comecei a me policiar mais, comecei a respeitar, porque antes, quando eu tinha chegado na igreja, eu não respeitava nem os pastores. Eu já tinha debatido com a obreira, com os pastores eu também não respeitava. Então ali foi mudando. Sabe, eu comecei a ter mais temor com a obra de Deus, a ter temor com as coisas de Deus. Quando a gente evangelizar, o foco é nas almas, a gente sempre tem que pensar em como se policiar, porque tudo é um testemunho, tudo que a gente faz, seja no jeito de falar, no jeito de agir, de se portar. Então, tudo a alma vai ver. Assim como quando eu cheguei, eu também observei como que eram os jovens firmes, os obreiros, os pastores. Então, aquilo foi se crescendo dentro de mim, para que o Espírito Santo ele se agradasse e ele pudesse completar dentro de mim a obra, porque cada dia a gente tem que mudar, cada dia tem algo que a gente tem que fazer de diferente, porque a gente recebeu o Espírito Santo, eu acredito que não é só, tipo assim, eu recebi, tá tudo certo, eu não tenho que mudar. Não, cada dia a gente vai mudar. Então, cada dia tem algo que a gente tem a se entregar, cada dia tem algo que a gente fala assim, opa, para aqui eu não vou me inclinar. Eu tenho que ter um alvo. O alvo é o céu. Então, tipo assim, eu não posso perder minha salvação. Então, eu tenho que ir cada dia mais lutando para isso. E quando foi que você recebeu o Espírito Santo? Eu recebi num domingo de manhã. Mas faz quanto tempo? Faz 2 anos, assim. 2 anos. Isso. Então, desde lá, nunca mais foi a mesma? Não, nunca mais. Força Jovem ajudou você? Nossa, ajudou muito. Foi a primeira porta, né? Porque de primeiro início, eu acredito que Deus ele já sabia que se eu recebesse outra palavra que não fosse aquela, eu ia falar assim, que diferença tem? Mas como Deus ele já sabe de todas as coisas, naquele primeiro dia, ele já foi no alvo, foi certeira. E foi isso que me fez permanecer. A verdade foi falada assim, abertamente para mim. Graças a Deus, né? Sim. Então, você vieram 2 jovens aqui que tinham tudo para dar errado e hoje estariam perdidos mesmo, mas com a ajuda do Força Jovem, seguindo a direção de Deus, eles conseguiram mudar a rota da vida deles, né? Especialmente você. Você mudou a rota, você estava indo em rota de colisão, né? Ao precipício. Era para bater de frente com uma carreta. Digamos que eu voltei para a gaiolinha e fechei a gaiola bem fechada, não quero sair da gaiola. Era para bater de frente
com uma carreta espiritualmente. Mas graças a Deus que eles mudaram. E para você que está aí, talvez passando por um problema difícil, quando você ouve essas histórias aqui, você se identifica. Porque algo que eles passaram, ou não só eles, mas todos os jovens que vêm aqui, talvez você esteja passando. Talvez muitas coisas que eles passaram, você está passando agora. Você fica pensando, para mim tem jeito, tem saída, tem como mudar? Tem, e a prova está aqui. Já há alguns anos já, que nós temos essa live diariamente e todas elas com testemunhos. Todas elas. Todas elas. A gente não fica aqui dançando, brincando, fazendo teatro, fazendo pegadinha, fazendo meme. Essa não é a ideia. Todos os dias nós trazemos para você aqui histórias de jovens que conseguiram dar a volta por cima. Então, não tem desculpa. Se aconteceu com eles, por que não pode acontecer com você? E claro, você que estava pensando em seguir essa vida, então fica aí o alerta, porque se você for nessa direção, o fim vai ser o mesmo que o deles, o sofrimento, a tristeza. Então, seja sábio e vá na direção certa, que é a palavra de Deus, tá bom? A gente fica por aqui. Fábio, Giovana, obrigado, que Deus abençoe vocês. Dá tchau para eles lá. Lembrando, se você quiser mais informações sobre o Força Jovem, entra no nosso site, forçajovemuniversal.com, ou segue a gente lá nas redes sociais, tá bom? Um abraço, até a próxima. Caravana Vem Ver Israel 2025. Viva uma experiência única na Terra Santa. De Cesareia ao Monte das Bem-aventuranças, do Mar Morto ao Muro das Lamentações, cada dia será inesquecível. Visitaremos locais históricos como Monte Carmelo, Nazaré, Cafarnaum, Getsemane e muito mais. Você terá a chance de ser batizado no Rio Jordão, navegar no Mar da Galileia, caminhar pela cidade de Davi e reviver momentos marcantes da fé. A viagem inclui hospedagem, refeições especiais e momentos de reflexão nos lugares onde tudo aconteceu. Saída de São Paulo para Israel, 5 de junho. Retorno para o Brasil, 13 de junho. Uma caravana para fortalecer sua fé e transformar sua vida. Vem e vê, não perca essa oportunidade. Para mais informações, entre em contato. De se levantar, deixa o que é raso, vem do que vai somar. O que edifica é o que traz a paz. Palavra é poder, cuidado com o que traz. Nas conversas destrói os bons costumes. Não dá mole, fica firme, se ajude. Tô ligado, tô na minha, não vou cair. O que é bom vou proteger, vou resistir. Nas conversas destrói os bons costumes. Não dá mole, fica firme, se ajude. Tô ligado, tô na minha, não vou cair. O que é bom vou proteger, vou resistir. Oh, não, não. Estamos mais juntos do que nunca.